Quando a gente pensa em vilões, a primeira imagem é de personagens monstruosos, cruéis, frios, enfim, a maldade encarnada. Mas e quando essa maldade nasce da dor? E aí, Felipe aqui, e seja bem-vindo ao segundo episódio do Linhas Invisíveis, um novo quadro do canal que iniciamos na semana passada com a história do Madara Uchiha. Então, se você ainda não viu, dá uma olhadinha lá porque dá um trabalhinho fazer esses vídeos, hein? E se você ainda não sabe o que é esse quadro, eu vou te explicar aqui. Eu escolho um personagem qualquer e desenrolo a história dele e trago a correlação desse personagem com a vida real, traçando as linhas invisíveis dele com a nossa realidade. E enquanto isso, eu faço uma versão dele com os meus traços. Mas vamos lá ao que interessa. Hoje eu vou falar e desenhar o Akaza, uma das luas superiores e um dos Onis mais marcantes de Kimetsu no Yaiba. E enquanto eu desenho ele, quero conversar sobre a força, a dor e a humanidade que ainda habitam nele. E um pequeno aviso aqui, eu vou me aprofundar um pouquinho mais na história dele, então talvez tenha alguns spoilers, tá bom? Mas tudo isso já foi lançado no mangá há um bom tempinho, mas se você não quiser assistir para não ter spoilers, tudo bem. A história de Akaza. Antes de virar um Oni, Akaza se chamava Hakuji. Ele viveu uma infância miserável onde roubava para comprar remédios para o seu pai doente. E um momento, quando seu pai descobriu isso, ele resolveu pôr fim à própria vida, porque não queria que o filho se perdesse no crime para tentar ajudá-lo. E por conta da perda do seu pai, ele também perdeu seu chão. E após isso ele se entregou à raiva por se achar fraco e não ter conseguido protegê-lo. Mais tarde, Hakuji encontrou uma luz dentro dessa escuridão que ele estava, quando conheceu Keizo, um mestre em artes marciais. E no dojo de Keizo, que o tratou como um familiar, ele pôde dar início à sua redenção. Foi ali que ele conheceu Koyuki, a filha do mestre, que também era uma pessoa doente e que demandava cuidados. E sua missão era cuidar dela, que aliás foi por quem ele se apaixonou futuramente e teve alguns momentos de felicidade e paz. E é interessante de entender aqui que a sua verdadeira natureza sempre foi de um cuidador, principalmente de pessoas mais fracas e necessitadas. Mas toda essa felicidade durou pouco. A água do dojo de Keizo foi envenenada por alguns rivais, enquanto Hakuji estava fora, e isso fez com que ele não pudesse socorrer tanto Keizo quanto Koyuki, que vieram a não resistir ao envenenamento. Destruído pela dor, Hakuji se vingou dos responsáveis de uma maneira muito cruel. Ele se entregou ao ódio e à ira e, a vontade de se tornar cada vez mais forte, e transformou-se no que conhecemos hoje como Akaza. O nascimento de um monstro. A partir daí, a dor deu lugar à raiva e a busca pela força eterna que virou seu combustível. Akaza abraçou o poder dos Onis e esqueceu totalmente a sua humanidade. Mesmo assim, um traço resistiu: o respeito pelos fortes. Sempre buscando adversários dignos de uma boa batalha em que ele pudesse usar as artes marciais que ele aprendera ainda quando era um humano. Sua filosofia virou um reflexo distorcido da vida que ele perdeu. Se não podia mais proteger aqueles e aquilo que ele amava, ao menos buscaria força durante toda a eternidade, enquanto desprezava a fraqueza dos humanos. Isso entra em um reflexo daquilo que o destruiu, porque foi a fraqueza dos rivais do dojo em não propor um duelo justo e optar pelo envenenamento, que fizeram com que ele perdesse tudo aquilo que ele protegia e o que dava forças. Mas no fundo o que Akaza nos mostra é que muitos dos monstros que a humanidade tanto teme são criados por ela mesma. E que essa fraqueza que ele despreza não é a fraqueza física, mas sim a do caráter. Ele despreza a injustiça daqueles que não respeitam os mais fracos. Porém, ele nos mostra também que, assim como Madara buscava pela paz, quando esses ideais são distorcidos, eles se tornam muito perigosos. Quando não encontramos sentido, transformamos essa dor, essa ferida em ira. O traço humano que resistia. Akaza não nasceu um monstro, ele foi transformado em um. Ele foi moldado pela tragédia e pela perda, tornando-se o pesadelo daqueles que buscavam por poder sem respeitar os mais fracos. E em seu fim, ele ainda assim mostrou a verdadeira força da sua humanidade, que resistia adormecida em meio à sua ira e à sua busca constante por poder, que no fim das contas era somente uma busca por paz para proteger aqueles que ele amava. Talvez seja isso que mais me chama a atenção em Akaza, mais do que um vilão
vilão, a sua luta tem significado, porém ela acaba sendo distorcida pela dor e ira que o consumiram. Ele é também um reflexo do que nós podemos nos tornar quando ficamos cegos pela busca por força e injustiça, quando enfrentamos perdas ou situações dolorosas. E a pergunta que fica é: até onde a busca por se tornar mais forte, seja qual for o sentido de força, é válida, principalmente quando essa busca distorce e corrompe o nosso ser. O Akaza ou o Hakuji pode ser uma maneira interessante de pensarmos sobre esse assunto. E o vídeo de hoje é esse, pessoal. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. E me conta aí o que você achou e qual personagem você acha interessante de falarmos na semana que vem. E para fechar, se tu gostou, deixa aquele like aqui no vídeo, vai me ajudar bastante. E bom, se inscreve no canal se você ainda não é um inscrito. A gente tá em busca aí dos 1.500 inscritos e todo mundo é muito bem-vindo por aqui. E por hoje é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu e até!